Olha, vamos falar agora a respeito do INSS. Há uma crise nesse momento no Ministério da Previdência, que é ocupado por Carlos Lupe, né, Lívia? Exatamente. Que é um nome importante de peso do PDT e que, inclusive, é um dos fatores que mais tem dificultado as ações do governo Lula contra a figura do ministro. Né? E eu conversava ontem, Joelson, com um integrante dessa funcionalidade de Brasília, da política nacional, sobre essa federação do PT, PV, PCdoB e possivelmente do PDT. E ele falou, Lívia, era uma coisa muito certa que iria acontecer, inclusive beneficiando o próprio Piauí, mas que depois desse escândalo é muito complicado fazer essa adesão interna, porque o Partido dos Trabalhadores é interno, com o partido do ministro do INSS, Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. Então, impacta diretamente a política nacional. É um fator que ele tem o seu intuito de fazer essa fiscalização em relação à prestação de serviços a aposentados, a uma categoria que precisa desse auxílio do Estado, do governo, então faz com que haja, sim, uma necessidade de conter essa crise que assola, de certa forma, o governo federal e que tem o seu reflexo na ponta, seja no Estado, seja no município e com o próprio beneficiário, com o aposentado. Então, é algo que precisa, sim, ter essa presença maior do presidente Lula, mais efetiva, inclusive, e que coloca, sim, em risco a permanência de Carlos Lupe na presidência. No Ministério, O governo considera que os escândalos começaram antes da gestão do presidente Lula. Entretanto, existe uma discussão interna sobre as medidas que foram tomadas pelo ministro e quando tomou conhecimento dessas irregularidades. E se haveria ou não uma ampliação até dos descontos depois da gestão de Lula para cá. Outro ponto é que a escolha do novo presidente da Previdência teria causado um certo desconforto no ministro Carlos Lupe, já que ele não participou dessa escolha. E muitos interlocutores aí do presidente consideram que é iminente a entrega do cargo. Carlos Lupe pode fazer a entrega desse cargo nas próximas horas. O governador Rafael Fonteles, hoje, falou a respeito da situação. Fez uma análise defendendo a gestão do presidente Lula em relação às fiscalizações que foram feitas e que geraram as descobertas das fraudes do INSS. Olha, primeiro, eu já falei, inclusive, em rede nacional sobre essa questão do INSS. Esse é um governo que, diferente do anterior, realmente permite que as instituições funcionem independente em quem vai atingir essas investigações. Então, essa fraude do INSS, que começou no governo anterior, ela foi investigada neste governo e está sendo apurado as responsabilidades. O próprio presidente já afastou o presidente do INSS para que as investigações se aprofundem, ele também possa fazer a sua devida defesa, mas o fato é que o governo está permitindo a investigação como tem que ser e ainda garantindo que ninguém vai ser prejudicado em função desses descontos indevidos. E reforço, portanto, essa questão dessa postura republicana do nosso presidente Lula. Aí, governador falando a respeito de como o governo tem tratado o assunto. O fato é que Carlos Lupe, falando especificamente do personagem Carlos Lupe, Tássio, é um nome muito ligado ao presidente, é amigo pessoal do presidente há décadas, é do mesmo campo, né? Partido Democrático Trabalhista e Partido dos Trabalhadores, mas já teve algumas experiências não exitosas no primeiro escalão de gestões petistas, como no caso da época de ministro do Trabalho da gestão Dilma. Exatamente, Gelson. Curiosamente, Carlos Lupe esteve aqui recentemente, inaugurando uma agência do INSS. E quando se fala de Carlos Lupe, se fala diretamente em 18 votos do PDT na Câmara. Uhum. É isso que o presidente não quer perder. Por isso, Carlos Lupe não caiu até hoje. Porque ele chegou até a afirmar, o que pegou muito mal, que sabia, né? Eles ficaram sabendo aí nos últimos meses sobre essa situação. Então, por essa viabilidade política que o PDT traz para o governo, talvez seja o partido depois do PT o principal aliado, assim, ideologicamente. Então, por isso, a gente mantém Carlos Lupe, mas a pressão aumenta à medida em que as informações vão surgindo. Ligações de empresários que financiaram campanha com verba oriunda dessas irregularidades. Então, Lula tem andado na ponta dos cascos, evitando polêmicas até o próximo ano. Essa daí é inevitável e já se recolhe e em breve deve-se chegar ao limite de assinaturas para uma CPI na Câmara, Joelson. Não sei se Carlos Lupe irá suportar uma CPI na Câmara no cargo. Vamos aguardar.
Vamos ver o que vai ser aí dessa relação política que está pesando bastante na permanência ou não de Carlos Lupe. O governador Rafael Fonteles, hoje, depois do evento, também falou a respeito da situação de emergência da seca. Você sabe, municípios do estado do Piauí estão em situação emergencial por conta da pouca quantidade de chuvas. Ele falou a respeito de obras para minimizar os efeitos da seca no estado do Piauí. Vamos ver. Olha, todos sabemos que o período mais crítico é o BR-Obró. Então, se nós já consideramos a emergência agora, é natural que essa situação se agrave no segundo semestre. Então, o decreto de emergência ampliado para 180 dias é exatamente para poder garantir que as ações que nós já estamos implementando, e na próxima semana eu, junto com o secretário Bonfim, secretário Nerinho, o presidente da PPM, devemos fazer já um balanço das ações já implementadas nessa direção de mitigar, de amenizar os efeitos dessa seca verde, que na verdade vai se prolongar até o segundo semestre. E, portanto, esse decreto vai ajudar a garantir as ações necessárias durante todo esse período, para não começar as ações e depois ter que parar. Então, já são 180 dias, porque todos os nossos técnicos e todos os estudiosos do assunto já consideram que o período mais crítico será no segundo semestre. É só o começo do problema, resumindo a fala do governador Rafael Fonteles, que eu acho que foi a primeira vez que ele falou mais longamente a respeito daquilo que foi já objeto dos seus decretos, Lívia. Isso, Gelson, porque a seca ela é um fenômeno natural que acontece no Piauí, até pelo fator ambiental, mas que precisa ter políticas públicas que amparem essa situação e que não deixem a população à mercê, seja em qualquer aplicação, no uso diariamente, que em muitos casos elas ficam, inclusive, sem água para consumo individual, para consumo próprio, mas também para utilizarem no agronegócio, na agricultura, para cuidar dos animais que cuidam. Então, assim, é muito complicado, principalmente por não estarmos em um período naturalmente seco. O que precisa ser feito? Além de carros-pipas, que são importantes, principalmente nesse caso emergencial, é ter um plano a longo prazo, porque o Piauí ele passa isso ciclicamente todos os anos. Então, é preciso que haja uma antecipação para que não seja feito coisas e políticas públicas apenas quando já está em situações críticas, como é o caso de agora. Um detalhe importante, José, o governador, e eu apurava nos bastidores, tem uma expectativa grande com o início da operação da Águas do Piauí já na segunda-feira. Águas do Piauí, dentro daquele cronograma, assume a operação em 33 cidades do estado, gradativamente até julho irá começar a operar em todo o estado e este início de operação é visto pelo governador como uma perspectiva positiva para auxiliar nessa redução da falta de água em várias cidades. Então, uma outra alternativa é essa parceria público-privada, além, claro, das obras. Ele deixou bem claro, as obras que já estão em atividade vão ser concluídas e irão ser operadas pela concessionária que venceu a distribuição de água e tratamento de esgoto aqui no Piauí. Lembrando que até o final do contrato com a Águas do Piauí, serão investidos 9 bilhões de reais em obras para garantir que haja água na casa das pessoas em todo o estado. Ou pelo menos em parte do estado. 99%. 99% das pessoas recebendo água encanada. O que diminui os efeitos da estiagem no consumo humano, mas obviamente ameniza no que diz respeito ao consumo humano, mas não resolve o problema da produção agrícola. Em todo caso, é o trabalho que está sendo feito se juntando a esse esforço de combate aos efeitos da estiagem no estado do Piauí. Outro assunto comentado pelo governador Rafael Fonteles diz respeito ao fim da escala 6x1, que defende uma discussão ampla sobre o assunto. Vamos ver. Da escala 6x1, eu acho que esse é um debate que já está no ponto de ser colocado no Congresso Nacional. Vários países do mundo já fizeram essa reformulação. É claro que você tem que analisar cada setor separadamente, para você ir aos poucos, gradativamente, em função inclusive da evolução tecnológica, das inteligências artificiais que vão permitir maior eficiência para que os nossos trabalhadores e trabalhadoras tenham uma carga horária de trabalho mais equilibrada com outras atividades humanas que são importantíssimas, a convivência com a família, o lazer. Então nós temos que olhar para cada ser humano de maneira holística, de maneira completa. Então eu acho que já está no ponto de fazer o debate, não sei propriamente qual seria essa gradação para essa nova escala de trabalho,
mas sou simpático à ideia sim. Esse debate voltou aí nesses últimos 2 dias em função da fala do presidente, né, Lívia? Aquela que a gente trouxe aqui, em que ele falava a respeito da possibilidade da discussão dessa escala 6x1, ou discussão dessa escala 6x1, na verdade, em outras palavras, aumentar o tempo de descanso para que as pessoas pudessem usufruir do resultado do seu trabalho. Esse é o objeto da discussão, num projeto de lei que foi iniciado pela deputada Érica Hilton, do PSOL, mas que é cercado de uma série de debates. Eu, pessoalmente, acho muito difícil esse assunto ser debatido tão rapidamente. E é muito difícil, porque o que o presidente Lula fez trouxe justamente o reflexo que é notório de como é a postura política dele, que é o seguinte: ele jogou para o público e fez com que, inclusive, houvesse uma sequência de manifestações em todo o país em favor dessa política, que é importante ser discutida, sim, por diversos fatores, inclusive a tecnologia sendo um agravante dessa carga horária de trabalho. Mas, voltando, ele jogou para a população, demonstrando que é a favor, mas sabe que, em questão estrutural, dentro do Congresso, ele não tem esse apoio. Então, inclusive com a Federação do União Brasil e Progressistas, dificulta ainda mais esse diálogo ser feito de forma célere e resolutiva. Então, a partir de agora, é fazer com que haja essa injeção na população e aumentar essa imagem pública dele, assim como ele fez com o imposto de renda, mas também ter uma conversa com a própria base, mas postergando o máximo possível para poder também não se comprometer com o Centrão que lhe é aliado administrativamente. Aí o PT volta para suas bases, né, Gelson? Exatamente. PT sempre brigou, né, por condições trabalhistas, surgiu lá dentro dos sindicatos, então acho que Lula sinaliza também para essa base. Eu até pesquisava ontem, o projeto foi protocolado pela deputada e sequer chegou a ser pautado na CCJ da Câmara, nenhuma comissão começou a análise ainda, existe um longo caminho até a votação. E o interessante é que o governador apresenta um outro critério, que a gente divida por setores e analise individualmente cada setor. Tem setor que é possível, tem setor que não é, então ele já apresenta um outro critério, mas é uma discussão válida, porém com a viabilidade política eleitoral no Congresso eu vejo muito pouca, né? Já existe até algumas falhas no próprio projeto que colocam uma carga horária superior à que a gente tem hoje, que precisa ser corrigida, então é um longo caminho para a tramitação, mas concordo com o governador que o debate precisa ser feito, principalmente a qualidade de vida do cidadão, do trabalhador brasileiro. Mas como disse o Tássio, não chegou na CCJ significa dizer que ele nem andou. Nem começou a tramitar, só foi protocolado. A Comissão de Constituição e Justiça é a primeira comissão que analisa os projetos de lei em debate na Câmara dos Deputados. E olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje detido em Alagoas. Collor comprovou ter sido diagnosticado com Parkinson, e eu até confesso que fiquei surpreso com esse diagnóstico, e em 2019 também comprovou, em mais de uma centena de exames, outras comorbidades, como privação de sono crônica, transtorno bipolar, por exemplo. O ex-presidente ficará em regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e ele também vai ter a visitação restrita aos advogados. A defesa de Collor chegou a reivindicar a prescrição da pena, o que Moraes rejeitou. Ou seja, que já teria passado do prazo, até pela idade, né, talvez, do presidente Collor. Ele é condenado por corrupção e outros crimes a 8 anos e 10 meses de prisão. A condenação dele é 8 anos de prisão, parte desse tempo agora ele vai cumprir numa prisão domiciliar, decisão favorável à defesa ao ex-presidente Collor. Lívia. Um fator que traz, querendo ou não, um burburinho maior na política nacional, até pelo fato de ser um ex-presidente que foi impeachmentado, ele continuou na carreira política, foi senador por muito tempo, então tem as suas consequências, não somente institucionais, mas políticas. Então é importante haver esse tipo de postura mais firme das investigações, da própria justiça, para que haja esse entendimento de que a Lava Jato, que é um dos fatores que foi incriminatório para o ex-presidente Collor, também foi uma consequência de toda essa investigação. Então, é muito simbólica, talvez, essa prisão, ainda que domiciliar por diversos fatores, inclusive essas comorbidades que você acabou de falar.